Eu sou goi. Você já ouviu falar dos góis? É possível um homem hétero ter atração por outro homem? Homem que beija outro homem e troca carícias é o quê? Se você respondeu que é um homossexual, chegou a hora de rever os seus conceitos. Ele pode ser um goi. Mãe, eu não sou gay. Eu sou goi. A palavra goi se escreve com G, o número 0 e o Y. E eles têm até uma bandeira própria. Ganham cada vez mais adeptos pelo mundo. As comunidades nas redes sociais passam de milhares de usuários. Os góis gostam de mulheres e homens. Por isso, eles não são considerados homossexuais. Mas também não se consideram bi porque só fazem sexo com penetração com as mulheres. Com os homens, eles só têm um relacionamento afetivo. Meu amor, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. As pessoas sejam felizes da melhor forma. Cada um, né? Faz o que quiser da vida. Acho difícil você começar na carícia e não terminar em alguma coisa. Essa atração fraternal que os góis têm com outros homens, eles chamam de bromance. Uma mistura de romance entre brothers, entendeu? Rola no máximo um bromance. Brother com romance. Como é que eu vou te explicar? Eu curto mina. Então você é hétero, filho. Só que, de vez em quando, se eu tiver com um brother, pegou? Brother. Eu acredito que a liberdade, ela tem que ser respeitada. Senão, o que adianta eu querer a minha liberdade se eu não respeito a sua? Mas será que as mulheres brasileiras vão admitir tanta modernidade assim? Será que elas namorariam um homem que gosta de beijar e trocar carícias com outros homens? Acho que não é muito minha praia. Não é nem por preconceito, mas eu acho que não é minha praia. E acho que talvez eu não sou tão evoluída assim. Em que sentido? Eu sou ciumenta. Calma, deixa eu entender para começar. O goi é G0Y. Então o G... Negativo, Y. Entendi. Ou não. Ou não? Depende da hora. Sim, pode ser escrito G0Y, pode ser escrito GOI, como se fosse um Ozão, como Mas o aí pessoal seria- fala. Pode ser escrito G tracinho Y. Rosão. Pode tudo, menos lá atrás, Lu. Foca nisso que eu tô te falando. É isso? É isso? É uma Mas relação. pera, Eu tô confusa. É uma relação que não tem penetração, é isso? É gay ou Só não é isso? gay? Não é só gay. isso. Não é gay. Não, agora Não, pera, mas tudo é gay bem. ou não é gay? Não, pera, mas Tudo é gay bem. ou não é gay? Não, então, é isso Não, que a é gente tá goi. querendo entender. Não, não é goi, é G0Y. Não é gay. Tem homem, aí o negócio tá estranho, bando de homem junto. Mas É tudo bem, vai. machista. Sim, porque uma mulher pode ficar com outra e no outro dia não vai ser lésbica. E nem goia. Então. E nem aí goia. isso é interessante falar isso. Você, por exemplo, dizer que uma pessoa é goi, uma pessoa é hétero, bi, homo, enfim, é rotular. Né? Na verdade, a gente estava até discutindo isso lá nos camarins, de que as pessoas deixaram essa coisa muito solta. E isso, hoje, nos dias de hoje, acabam confundindo muito a cabeça das pessoas. As pessoas necessitam se sentir num lugar. Tá bom, né? Carla, mas então, peraí. por exemplo, eu dizer que eu sou goi, eu sou hétero, enfim, as pessoas necessitam disso. Então, qual o problema da pessoa dizer sou goi? Não, Porque já tem um termo pra isso, sou bi. Tudo bem, Penélope, mas Tipo, pra sou bi, elas... já mas, é. tudo bem, Não tem mas elas problema. não se sentem bi. Elas Elas se sentem o quê? sentem góis. Por quê? Doutora Porque Carla, elas pode se ser. sentem Não, homoafetivamente sentimento. atraídas por uma pessoa, mas não Doutora querem se Carla, pode relacionar ser de de outro jeito repente, com outro. pode ser de não, repente a gente pode colocar talvez um tapume no goi com medo de se assumir gay? Não. Mas Não peraí, acho. Tapume no goi com medo de se assumir gay? Não. Não é Bíblia, não? Não, a Bíblia faz duas menções. E as duas menções que ela faz, aliás, faz três. A primeira menção está em Romanos, no capítulo 1, numa carta de Paulo, que é mal entendida, porque Paulo está descrevendo o fenômeno global do Império Romano. Não está descrevendo o comportamento de um indivíduo honesto, sério e sincero e que carrega dentro de si uma pulsão homossexual. Ele está fazendo uma descrição, depois em casa o senhor pode ler, em Romanos, capítulo 1, ele descreve com exatidão a Roma que a gente conhece. A Roma dos bacanais, a Roma das surubas, dos swings, dos surtos que não eram só dos imperadores, mas que se alastraram Tanto pela homo como sociedade. heterossexual. E também, era o César
era o amante de todas as esposas e era a bunda de todos os maridos. Era um mundo no qual o próprio imperador podia dar ordem e dizer: escuta, eu quero que você vá do meu quarto fazer um servicinho em mim. O que Paulo estava descrevendo era a degeneração completa de tudo que é valor, família, relacionalidade, monogamia estável. Era uma sociedade que tinha trocado todas as coisas. Não só tinha se tornado absolutamente idolátrica, a ponto de adorar o próprio Estado e o imperador, fora um panteão de deuses para todos os gostos, como praticava a pior de todas as idolatrias na denúncia de Paulo, que era a idolatria do hedonismo. Vivia exclusivamente por prazer. Nesse pacote, que ele inclui a coisa de homem com homem e mulher com mulher. Mas não necessariamente porque um ser humano sadio, normal, honesto, sincero, responsável e que procura dentro de si desde a infância até o indivíduo chegar a essa conclusão sobre ele mesmo. Só um cínico não sofre. Eu estou lhe dizendo isso não como teoria. Eu tenho um filho que é, e não é bicha, é homem, e é macho, e é íntegro, e é sério, e teve a coragem de chegar para mim e dizer: pai, você criou um homem. Digo: meu filho, eu sou da luz, eu quero você inteiro e na luz, e eu quero encontrar um desses acusadores de uma pessoa assim, para ficar cara a cara com ele, porque eu não tenho encontrado homens mais homens do que ele. Na integridade e na consciência. Agora, é um homem que odeia a promiscuidade. Homossexualismo porque é pejorativo. Paulo, quando ele menciona efeminados, e aí é uma declaração sobre aquele estado bichoso assumido do cara que faz questão absoluta de sair andando para escandalizar. Exibicionismo. Exibicionismo. E Paulo denuncia isso. E o livro do Apocalipse também fala que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, mas não está falando da homossexualidade, está falando da ideologia homossexual. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre afetividade e homossexualismo. Homossexualidade é uma condição. Homossexualidade é um estado. Homossexualismo é uma pregação. Entendi. É uma pregação. Homossexualidade é uma condição. Homossexualismo é uma fazer cabeças. Como também a pornografia. Claro. Eles não podem falar de homossexualismo porque é pejorativo, né? Agora, heterossexualismo não é pejorativo, né? Agora, por que, né, que... veja, por exemplo, no que consiste, vamos falar português claro, no que consiste? Consiste um comer o cu do outro, meu filho, consiste na boa e velha sodomia, você está entendendo? É o coito anal. O ato homossexual só se consuma no coito anal. Quer dizer, ou você vai dar, ou você vai comer. O que isto tem de tão nobre e elevado que ninguém possa falar mal? Essa coisa de homoafetividade, como a homoafetividade? Quer dizer, é uma manifestação afetiva. Se for somente afetiva, não haveria homossexualismo nenhum. Só há homossexualismo onde existe ali o coito anal entre pessoas do mesmo sexo, senão não há nada. Um outro SMS que chegou aqui é bem interessante. Ele diz o seguinte: na Bíblia existe caso de ex-gay? Uma pessoa que sente atração pela pessoa do mesmo sexo está endemoniada? Como faço para me libertar? Não aceito isso em mim. A gente percebe aqui que ela está lutando contra isso. O que a Bíblia fala? Na Bíblia tem algum exemplo de... Na minha experiência de aconselhamento, há 11 anos eu trabalho com isso, né? E, lógico, eu aprendo muito com psicólogos, com psiquiatras, cristãos e tudo mais, né? A gente tem que aprender com eles. Eu percebo uma coisa, uma minoria, mas uma minoria mesmo, consegue vencer além da prática a tendência. E a maioria que eu percebo é que para de praticar o ato homossexual, mas continua com os desejos, tendo desejos por outros homens. Querido telespectador, que este homem é um herói. Ele falou assim: Leandro, a minha vida não é fácil, mas eu sou feliz.
Então eu não sei, querido telespectador, se Deus vai transformar você nesta vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você tem a tendência, mas você luta contra a prática e não está mais praticando, a graça de Cristo, além de poder transformar você, cobrirá, tá bom? Não ache-se perdido por ter a tendência, se você não pratica o ato em si. Não temos coragem. Homoafetividade é quando você descobre que você tem um sentimento por uma pessoa do mesmo sexo, um sentimento que te aproxima muito, de identificação. É um sentimento muito comum entre amigos, né? Que de repente vão ficando tão amigos, que tem muito mais vínculo, muito mais que se eles fossem irmãos. A homoafetividade não inclui a sexualidade, mas é uma porta de entrada para o sexo. Por quê? A homoafetividade, ela pode abrir as portas da homossexualidade. E esse é um problema de carência, não é? Que eu já acompanhei muitos casos assim. Às vezes o rapaz não era homossexual, isso acontece muito, isso é muito comum. Você não precisa se sentir a pior pessoa do mundo. Essa proximidade, que é muito comum, é muito natural na vida, você estabelecer relacionamentos homoafetivos. Você, com uma pessoa do mesmo sexo, você tem aquela identificação muito profunda. Mas não é sexo. Não tem sexo por quê? A sua preferência sexual é outra. Mas pode haver situações em que esta homoafetividade evolua para carinhos. É assim? Começa a ter intimidades, começa a deitar na mesma cama, e de repente você começa a perceber que você vai se estimulando e você vai abrindo a sua cabeça e depois o sexo homossexual acontece. Porque a homoafetividade não foi trabalhada da melhor maneira. Você identifica que você tem este vínculo afetivo com uma outra pessoa do mesmo sexo, o que você precisa é ficar alerta para que isso não encaminhe para uma homossexualidade que pode ser muito prejudicial, inclusive para a amizade das pessoas. Olá, tudo bem? Meu nome é Leon. Queria falar com vocês a respeito que está muito na mídia ultimamente. Eu acho que tem que esclarecer uma coisa, especialmente na ponta de vida judaica, é sobre homossexualidade e como que o judaísmo aborda esse assunto. Agora, eu vou deixar bem claro. Esse é um assunto que até alguns pastores, alguns rabinos concordam. Talvez é o único. O quê? Que relação homem com homem, ou mulher com mulher, é proibido de acordo com a Torá. Agora, a homossexualidade, o que a pessoa sente, a pessoa não é uma coisa que é proibido. Tá, eu vou tentar falar isso bem claro. Não que eu estou promovendo a homossexualidade. Eu estou falando que existe esse fenômeno, mas o que é proibido é a pessoa agir de acordo com esses desejos. Primeira coisa, Deus criou você e também te deu as orientações como você segue nessa vida. O que é bom, o que não é bom. Agora, para deixar claro, todo mundo nasce com algum tipo de desejo, algum tipo de missão. Voltando para o assunto que Deus nunca erra, Ele quer que você consiga superar esses desejos e se elevar espiritualmente. Essa nomenclatura GOI é uma coisa muito nova, como ele mesmo disse. É algo Brasil. novo que está surgindo no Brasil. Os estudos em relação a isso são muito recentes. Na questão do GOI, assim, só por uma questão didática. O GOI, como é caracterizado hoje, ele não se encaixa nem como heterossexual normativo, nem como bissexual e muito menos como homossexual. Mas qual a diferença do bissexual? Então, assim,
Tanto é que quando eu fui na Universidade de Chile, fui defender justamente essa tese, assim, que o goi seria uma quarta identidade sexual do homem cis. O que é um homem cis? É um homem que se aceita no corpo de homem. Mas gosta do outro corpo de homem também. Sim, mas um cis pode ser heterossexual, pode ser bi, pode ser homo. Pode se apaixonar por outro homem? Olha, como a Carla falou, assim, existe muito poucas pesquisas ainda sobre o assunto. Não, mas... E aí as opiniões se dividem, O mas... que você acha? Se apaixona por outro homem? Você já se apaixonou por outro Sim, é homem? uma relação homoafetiva. Entendi. É uma relação homoafetiva, só que não é um namoro, porque o namoro pressupõe sexo. Então, Mas o que é? Mas vamos por vez. Por que que um goi não é homo? A primeira foi da Simone. Vai. Por que que não é gay enrustido? Porque, psicologicamente falando agora, como psicólogo também, para você se tornar uma pessoa enrustida, é porque tem alguma questão cognitiva que você vê alguma vantagem em se tornar enrustido. Como, por exemplo, escapar de uma ameaça, enfim. Você enxerga uma vantagem... Você não consegue sair do armário. Não consegue sair do armário porque você enxerga que ficar dentro do armário é uma vantagem para você enquanto pessoa. E qual a vantagem de uma pessoa se assumir como goi? Eu não consigo enxergar nenhuma. Não, mas você chegar, brigar com os heteronormativos e ao mesmo tempo conseguir a rivalidade dos gays. Qual seria a vantagem de assumir como goi? A gente já tinha feito uma outra pergunta para ele. Qual que era? A diferença entre goi... na verdade, entre hétero, goi e bissexual. Que foi a pergunta da Penélope, né? São conceitos muito próximos. Tanto é que os bissexuais e os góis se dão muito bem socialmente, assim. Não tem rivalidade entre os dois. Vai ter uma nova fase. Aqueles que pegam... Se a moda pegar... Imagina agora, você fala pro teu marido, amor, eu sou uma goi heterossexual, não houve relação com o bofe bonito que eu peguei. A gente só não teve, imagina, se essa Não moda teve pega. só penetração. Não teve a Ultimamente, penetração, as gente. minhas últimas relações eu tenho sido goi, porque não tenho ainda tido penetrações. Seriam os góis um novo grupo dentro do movimento LGBT? O Pedro falou que eles estão sendo muito, vamos dizer assim, amigos, né, dessa história toda. Eles não estão curtindo, não é isso, Simone? Eles não estão curtindo muito. Vamos ver. Não estão curtindo, só os bissexuais que aceitam. O movimento LGBT acham que os góis são gays que não querem sair do armário. É a mesma coisa quando uma pessoa ela bebe. E chega pra você e fala, não, eu não sou alcoólatra. É a mesma coisa o goi. Ele fala com outro homem ou com outra mulher, é a mesma coisa pra mim. É homossexual, sim. Eu acho que nem todos são enrustidos, mas eu acho que ali dentro tem uma grande quantidade que é sim. Eu acho que é um gay incubado. Não querem se assumir. Mas afinal, eles também não têm o direito de levantar a bandeira e criar o próprio movimento? Acho que não é a questão, acho que de que um cara beija, brinca, bate o bolinho, né, um com o outro, nem come, nem um dá. Mas um bateu, pegou num... Pode falar besteira? Pegou no... Gente, tá boa! Eu não curto muito sem penetração, mas no dia que vocês decidirem por penetração, me chama que eu tomo. Quem está com a razão? Os gays ou os góis? Eu não acredito que seja gay. Pois é. Não, mas eles são bissexuais. Se eles têm desejo por mulher e por homem, são bissexuais. Não, Penélope, fica muito radical a posição. Você não pode... Não, tá muito radical, porque você quer... Então, aí é que está. A gente não entende ainda, porque a gente não sabe, a gente não conhece os motivos que levam essas pessoas a dizerem eu quero beijar, quero abraçar, eu quero até fazer sexo oral com essas pessoas. Até sexo anal também? Não quero sexo anal, não pode, eu é não quero proibido. concretizar isso. Deixa eu só entender uma pergunta, então, doutora. Olha, só uma pergunta. Só uma pergunta, dentro do que você falou. Mas e se der Por que vontade lá no essa meio do pessoa lugar? não é bissexual? Tá muito radical, porque você não sabe ainda nada a respeito disso. Mas qual é a diferença Como é do que você bissexual? pode mas dizer ela que pode bi? falar agora, Você não Penélope, pode porque dizer ela que é sexóloga. Você não pode dizer Então ela isso. estudou por aí isso, Você deixa ela precisa ainda falar. estudar a respeito. Carla, mas um homem que beija na boca outro homem fica com tesão na gay? Tá bom, se a gente levar pelo que nós conhecemos hoje sobre homossexualidade, você vai dizer, tá bom, um homem que beija na boca de outro, que tem um desejo homoafetivo, pô, tá bom, é gay. Mas acontece que nós estamos hoje diante de um outro grupo de pessoas que estão dizendo o seguinte, eu tenho uma atração, eu tenho uma vontade de ter um romance com uma outra pessoa, mas eu não quero ter uma penetração com essa outra pessoa. Por que porque que eu não quer quero com por uma que que pessoa não do quer mesmo ter a sexo. penetração? Aí, Pois é, nós porque eu vou vamos perguntar pra ele. estudar a respeito. Por que não querem? São coisas indefinidas ainda. Por que não querem?
Porque a sexualidade é múltipla, a diversidade é múltipla. Não existe um desejo único. Tá, mas por não que existe não um quer? caminho Não único. quer porque não quer ou não quer porque não... Porque se sentem melhor assim. É assim que Mas eles isso não cabe no comportamento bissexual. É sei isso que eu quero entender até agora. O bissexual é assim. Ele quer ser eu chamado de tenho outra uma coisa, atração. né? Eu tenho uma atração por pessoas tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Aonde que ele não é em essa algum pessoa? momento eu estou homossexual, em alguns momentos eu estou heterossexual. Estou vivendo uma relação homossexual, em outros momentos uma relação heterossexual. Pois bem, não é o caso dos góis, porque os góis eles estão dizendo outra coisa. É outra coisa. Não, É muito... é isso que eu não entendo. Então, eu A não pessoa Fala diz- isso pra Penélope acalmar, pelo amor de A Deus. pessoa pode, é homofóbico o movimento. É coisa, Pedro, é coisa de gay ou de goi? É ser afeminado é de gay, né? É coisa de gay ou de goi? É isso que você falou, né? É, porque o conceito de goi justamente pega dois alicerces. Um é a não prática do sexo anal, ou seja, não haver cópula ou intercurso, como você falou. É a falta e a de outra xilocaína. é prezar pela masculinidade. Prezar Fazer sexo oral em dois homens é coisa de gay ou de goi? Olha, essa é a parte mais controversa da definição. Porque, assim, Simone. para algumas pessoas, o sexo oral, justamente por ter esse prefixo sexo, já seria sexo. Mas para a maioria, sexo oral é apenas uma preliminar. É só pode ou não pode. Dependendo do momento, é isso? Não, a questão é que o sexo oral já estaria na região limítrofe, uma região que fica muito próximo da Bem homossexualidade. limítrofe mesmo. É, Vai que não- dá vontade. mas assim- Defender a bandeira do movimento LGBT é coisa de gay ou de goi? Os góis não defendem o movimento LGBT. Bom, galera, há um tempo atrás a gente fez um vídeo sobre bissexualidade e no final eu comentei, né, sobre os góis, né? Tá, e o góis? Quando vocês vão fazer um vídeo sobre góis? Então tá aí, o góis está aqui agora pra vocês. Que impacto! Com um zero, né? Zero no lugar do A. É, G-O-Y-S, góis. G no lugar do A, você falou? Não, eu falei o zero no lugar do A. Os góis, ele é uma definição razoavelmente nova. Hoje ele está começando a ser considerado como quarto gênero, né? Heterossexual, homossexual, bissexual e heterogói ou gói. Mas enfim, isso não é uma definição, não tome isso como uma plena verdade, né? É apenas um movimento que está chegando, ou um gênero que já existia e agora está ficando mais claro para as pessoas. Na verdade, o que é o gói? O gói é um homem hétero que gosta de fazer certas coisas com o homem. Ele beija, ele faz masturbação... Brincadeiras sexuais. Brincadeiras eu sexuais, acho. mas ele não faz penetração. Penetração somente com mulher, ou então, dependendo do caso, nem com mulher, simplesmente não faz penetração. E é por isso que rola o zero no lugar do A, que eles são zero gays. Com relação ao góis, eu ia dizer que... Pelo que eu entendi, ser gói não é apenas algo sexual, eu acho que vai muito além disso. O gói, ele não se vê como gay. É muito mais uma questão de identidade da pessoa, como se enxerga, do que apenas coisas sexuais. Se os góis se definem como góis e não são gays, ok, não são gays. Tanto é, se definem como héteros libertos, libertaram desses certos conceitos hipermachistas, que homem só pode fazer isso, que não sei o que. Acaba entrando naquele negócio do bromance, sabe? São grandes irmãos, eles têm uma grande afinidade, assim, gostam de estar por perto e acabam indo um pouquinho além da amizade. Eu também não gosto dessa história de bromance, porque, mano, brother, né, irmão, e aí rola um romance, nem incesto, mas enfim. Dessa coisa entre amigos, entre homens, eu acho que sempre existiu. Da mesma maneira que duas garotas, sei lá, super amigas, vão no banheiro juntas quando são novinhas, estão sempre juntas e trocam uma na frente da outra. É meio natural e saudável essa amizade super forte entre duas garotas. As coisas que acontecem na sua mente, os seus desejos, é só você que tem. Eu acho um absurdo uma pessoa começar a meter o bedelho no seu tesão. Que seriam capazes de dividir o mesmo espaço, os mesmos sonhos, mas não o sexo. Porque são pessoas que se amam de verdade. Então, volto a dizer, homoafetividade é uma coisa, homossexualidade é outra. Quero retribuir todo esse carinho deles, aí eu quero fazer valer. No caso assim, moça não, mas eu ouvi dizer que você é assumidamente gói. No caso assim, moça não, mas eu ouvi dizer que você é assumidamente gói. É gói. Já foi declarado que você é gói. Você mesmo declarou. Você mesmo. Eu falei? Falou. Temos provas televisivas sobre isso. É por isso que... Explica a galera que não sabe o que é gói. Gói é o seguinte,
Inclusive, você parece um pouco com o Jailson Mendes, né? Parece? Que delícia, cara. O Goy é assim. Apesar... O Gordox. O Gordox tá com ciúme. Tá vendo, hein? Pior que a Nive também, né? Tá vendo, né? Então não se deve beber, tá vendo? Tá vendo? Vamos botar até o treino. Nives, como é que você tá? É isso aí. Ela luta capoeira, é isso aí. Dá licença, a gente vai conversar com seu marido agora, tá? Com licença, vamos ver o que tem de bom aqui na loja. Filma mais pra lá do que pra cá, vai filmando ali. Então... Tu fica tocando punheta com a minha mulher, filho da puta. Pra você também. Ah, que gostoso. O Muca não é viado, pode ser no máximo o Goy. Tá ligado, o Goy? É meu emo. Não. Ó, o Goy, ele é um heterossexual, como eu e você, que tem uma mulher, tem uma esposa, mas ele tem um brother que pode deixar... É o Goy. Isso é um Goy. G0Y. Só que tem um detalhe heterossexual, porque não tem penetração. Pode ser aqui seria um pau amigo, vamos dizer. Não, pau amigo, só que ele não enfia no toba do cara. A gente tem um bromance. Fala isso, certo? Eu falei que era Goy. Falou que era Goy. É mesmo? Aham. Então fudeu, né? O Goy é um heterossexual, primeiramente. Isso é importante falar. O Goy é gay, ele não é viado. Se é viado, você não é viado. Viado é o Muca. Viado é o Muca. O Goy é um cara que tem um brother, um amigo, como o Muca, por exemplo. O cara pode dar... o Muca também. O cara pode conversar com o cara, pode dar um abraço no cara, pode dar um beijo na boca do cara, pode chupar a boca do cara, mas não há penetração. O Goy, ele é heterossexual, é macho. Eu acho que essas classificações têm dois lados. Um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, cara, todo mundo gosta de estar no meio entre os seus iguais. Se sentir bem porque você está com pessoas que vivem o mesmo tipo de situação que você vive. Mas é por isso que cada dia passa tem mais e mais classificações. Porque, na verdade, o ser humano é completamente diferente um do outro. Com certeza, mais pra frente vai ter outras e outras classificações. Mas eu acho que esse é o lado bom. As pessoas precisam e é bom para si próprio se sentir bem e confortável dentro de um mesmo grupo que ele se reconhece, vive a mesma situação. Só que por outro lado, o lado ruim é que eu acho que cada vez mais que tem essas classificações, mais essas segmentações, mais as pessoas começam a ter preconceitos e se diferenciar cada vez mais entre si. E ao mesmo tempo que a sociedade trabalha para a inclusão dessas pessoas na sociedade como um todo e todo mundo igual, ela também acaba causando a exclusão dessas pessoas. E aí surgiu o Góis, por exemplo, que a gente até fez um vídeo falando sobre isso. Tá? Aí os gays começaram a marginalizar o Góis porque não aceitavam aquela classificação. Eu acho que as pessoas só se classificam porque a sociedade impôs classificações para elas. Eu não acho que isso a sociedade impôs classificações. Eu acho que é natural, é inerente do ser humano se classificar. Eu preciso me reconhecer dentro de um grupo. E isso é normal, as pessoas precisam se reconhecer dentro de um grupo em questões de sobrevivência. Isso sempre foi assim. Eu acho que o certo é você zerar todas as classificações e encararem todos como pessoas. Porque, na verdade, todos nós somos pessoas. E o respeito tem que ser sempre entre pessoas, não importa. Não importa mais nada. Eu acho que esse é o ápice de uma sociedade melhor, uma sociedade justa. A questão polêmica é justamente essa. É porque, polêmica. Vamos supor, ele é gay. Aí de uma Não, eu forma- não sou mais. Mudou. A partir de hoje eu não sou mais. Ótimo. Então ele era gay e passou a ser goi. Se ele passou a ser goi e goi não é gay, porque ele... Não é mais gay. Eu não faço mais sexo... Tem A certeza pergunta- que você vai abrir mão dessa parte?